Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos trazer o último dos 5 solas, nessa sequência aí que nós estamos estudando esse mês sobre a Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar do último que restou aí para nós falarmos, que é o Soli Deo Gloria, que significa a Deus somente a glória, somente a Deus a glória. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 42. Nós vamos ler dos versículos 5 até o 8. Diz assim o texto: Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Agora abra lá em Romanos, capítulo 11, do 33 ao 36. Diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Bom, irmãos, essa doutrina do Soli Deo Gloria, que é o último aqui dos 5 solas que nós estamos vendo, como eu já disse, o significado desse termo em latim é somente a Deus a glória. E a ênfase aqui dessa doutrina, irmãos, é de mostrar que todas as coisas devem ser feitas com o propósito de glorificar a Deus e não ao homem, não a nós mesmos, tá? Então, existiam alguns pontos ali que revelavam a necessidade de se estabelecer essa doutrina, ok? Por exemplo, a idolatria do ego, tá? Então, a doutrina do Soli Deo Gloria, ela critica a tendência do ser humano, das pessoas, de se colocarem numa condição de autossuficiência, ok? Como se elas não dependessem de nada e nem de ninguém, né? Para obter os seus melhores resultados, para obter suas melhores conquistas, né? E o objetivo dessas pessoas normalmente é a glória pessoal, é o destaque, é o de ser reconhecido, de ser notado em tudo aquilo que faz. E justamente faz isso ao invés de colocar a glória de Deus como centro de todas as coisas, como referência para tudo aquilo que nós podemos fazer. Inclusive, né, essa idolatria do ego, ela tem sido algo muito corriqueiro dentro das nossas igrejas, inclusive. Né, com essa história da teologia do coaching, que é a onda do momento aí, que vem, né, se estendendo, ela prega exatamente o mérito do desempenho do homem e acaba colocando Deus como um simples participante da nossa glória. Como se o mérito fosse nosso e Deus fosse apenas um participante ali das coisas que nós temos capacidade de fazer, né? E isso é uma clara evidência da idolatria, onde o ego humano se torna o objeto de estímulo das pessoas. Um outro ponto é o orgulho e a arrogância. A busca constante por essa glória pessoal, inevitavelmente, levará o homem a um lugar de orgulho, a um lugar de arrogância. Porque naturalmente o homem, quanto mais conquista, quanto mais alcança,
esse desejo por glória vai gerar, naturalmente, um orgulho dentro de nós, uma certa arrogância. Isso faz de nós pessoas snobs, pessoas que olham para as outras pessoas com um olhar de superioridade, né? E isso, com certeza, está no caminho oposto em relação ao caminho que nós devemos trilhar para o nosso crescimento espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. Deus não tem o menor interesse que nós sejamos pessoas orgulhosas, arrogantes, né? Um outro ponto é a desvalorização do trabalho secular. O que isso significa? A doutrina do Soli Deo Glória, ela vai criticar uma separação que é feita em relação às nossas atividades seculares, aquilo que nós fazemos na vida corriqueira, e o nosso trabalho normal, da vida religiosa. Então, é como se todas as áreas da vida humana, incluindo o trabalho, incluindo os nossos afazeres corriqueiros aí do dia a dia, a escola, a faculdade, enfim, os nossos relacionamentos, tudo isso, o que o Soli Deo Glória diz é que tudo isso deve glorificar a Deus também, que era algo que era distinto, né? O que acontecia e o que acontece ainda muitas das vezes hoje é que ao sair da igreja, ao deixar as suas atividades religiosas, as pessoas deixam de ser crentes, né? E elas passam a viver as suas vidas lá fora, como qualquer outra pessoa vive. Então, ela não paga as suas contas como qualquer outra pessoa não paga, ela trapaceia nos seus negócios, ela tenta burlar o sistema de alguma forma, e ela passa a ser uma pessoa comum. Deixa de ser crente, deixa de dar glória a Deus naquilo que ela faz, né? Então, essa pessoa, ela entende que Deus deve ser glorificado apenas nas suas atividades religiosas, apenas dentro da igreja, exercendo seus ministérios, enfim. Um outro ponto é a corrupção da motivação. Quando as pessoas elas buscam a glória pessoal, a sua motivação ela está corrompida, ela está manchada, né? E isso leva as pessoas a fazerem coisas, a terem práticas desonestas, né? Antiéticas, para poder simplesmente alcançar os seus objetivos. Então, começa a passar pessoas para trás, começa a fazer coisas à margem da lei, simplesmente para conquistar aquilo que elas acham que devem, simplesmente porque pode parecer que a lei é muito injusta, que a lei ela não está de acordo com aquilo que deveria estar, e aí usa-se como pretexto isto simplesmente para tomar algum tipo de benefício próprio, né? Então, resumindo, irmãos, a crítica principal dessa doutrina do Soli Deo Glória, ela é direcionada aqui à tendência humana de buscar a glória pessoal, em vez de direcionar todas as ações, todos os resultados que nós conquistamos, dando glória a Deus, ok? Então a ideia do Soli Deo Glória é resgatar a glória de onde ela nunca deveria ter saído, certo? Os textos que nós lemos aqui, de Isaías 42 e de Romanos 11, são duas passagens que elas vão destacar a grandeza de Deus e a sabedoria de Deus, e elas vão revelar também o plano de Deus para a salvação do homem. Lá em Isaías, por exemplo, nós temos a profecia que descreve o servo de Deus como uma luz para as nações, trazendo justiça, trazendo libertação aos povos. Por outro lado, em Romanos, a parte ali dos versículos que nós lemos do capítulo 11, do 33 ao 36, é uma parte da carta de Paulo aos Romanos, né, onde ele exalta a sabedoria insondável de Deus e a sua soberania na redenção do homem, tá? Ambos os textos aqui, eles vão destacar a centralidade de Deus na história da salvação, a sua sabedoria, a sua capacidade de realizar os seus propósitos que são divinos. E também nós somos lembrados que, apesar das nossas limitações humanas, Deus, ele é supremo no seu plano de redenção.
E por isso é que Ele merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Porque apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar do nosso egoísmo, muitas vezes, Deus ele é soberano e Ele faz com que o homem seja salvo pela sua boa vontade, ok? Então, iniciando lá no texto de Isaías, no versículo 5, capítulo 42, que vai dizer: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Aqui, esse versículo ele já começa trazendo uma ênfase muito forte ao fato de Deus ser o Criador dos céus e de tudo o que ali está, e o Criador da terra e de tudo que aqui também está. Mas é importante nós entendermos que essa não é uma citação qualquer, algo isolado ali, simplesmente para declarar a grandeza de Deus, para mostrar que Ele é muito grande, que Ele criou todas as coisas. Não é só isso, tá? O versículo 1, que nós não lemos aí do capítulo, ele vai dizer assim, ó: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O servo ao qual o próprio Deus aqui se refere é Jesus, é Cristo, tá? Ele é quem traz a justiça, ele é quem justifica os gentios aqui. Portanto, a ideia do versículo 5, de evidenciar toda essa grandeza de Deus, dizendo que Ele é quem criou os céus, quem criou a terra, que é Ele quem dá fôlego de vida e espírito também ao homem, é justamente para mostrar que Deus, Ele é poderoso o suficiente para também enviar o seu servo, Cristo, para salvar os seus eleitos, ok? Então Ele está fazendo uma base ali para falar sobre Cristo. Ele está falando quem Ele é, do seu poder, da sua soberania, da sua grandeza, como Ele é a razão de tudo, o início de tudo, e que por isso Ele tem poder o suficiente e autonomia o suficiente para enviar Cristo para fazer todas essas coisas também. Aí o verso 6 vai dizer: eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. E é interessante nós vermos que o versículo 6, ele começa com a expressão eu, o Senhor. Mesmo porque no versículo anterior, como nós já lemos, o texto já apresenta Deus como quem está falando, né? O versículo 5 ele começa com a expressão assim diz o Senhor. Então nós já sabemos que é Deus que está falando aqui. Então, o fato do versículo 6 começar reafirmando o Senhor como sendo aquele que fala, é justamente para nos trazer a imposição dessa voz. A imposição do Deus Todo-Poderoso falando. Ele repete que é Ele quem está falando. Eu, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que dá fôlego de vida, aquele que coloca o Espírito no homem. Sou eu quem estou falando. Então, Deus chama Cristo em justiça, aqui vai dizer, né? No verso 6. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Ou seja, por ser Deus, o Criador de todas as coisas, Ele chama Cristo para restaurar a igreja. E então, Ele só encontra razão para isso em si mesmo, na sua própria glória, em toda a sua justiça, em toda a sua fidelidade. E aí, a partir disso, Ele faz de Cristo, então, mediador da aliança com o povo, com os gentios, com todo o povo, né? O verso 7 vai dizer: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Aqui, irmãos, nós temos uma breve, mais detalhada descrição do motivo pelo qual Cristo é enviado por Deus. E é para que nós sejamos lembrados da nossa cegueira, para abrir os olhos dos cegos, para que nós possamos reconhecer que somente Cristo é a luz que pode clarear os nossos olhos para que nós possamos enxergar o caminho. É para nos lembrar também que nós estávamos presos, o texto diz, para tirar da prisão os cativos. Nós estávamos presos pelas cadeias
do pecado, algemados pelas nossas culpas, pelas nossas transgressões. E somente Cristo é quem tem a chave, então, que pode nos libertar dessas cadeias. Deus enviou o seu servo para isso, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos. E por fim, para nos lembrar que nós estávamos mortos, aqueles que jazem em trevas, o texto diz. Nós estávamos mortos na imensidão das trevas que nos dominavam. E somente Cristo é quem poderia nos fazer reviver. Então Deus ele fala sobre si mesmo, sobre o seu poder, a sua glória, sobre a sua soberania, sobre ser Ele quem deu início a todas as coisas. E Ele, tendo todo esse poder, é quem envia o seu servo para nos fazer enxergar, para nos libertar da nossa prisão, para nos fazer reviver para Ele. E aí o verso 8 vai finalizar aí dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Este é o meu nome, ou seja, somente eu sou o Senhor, Deus está dizendo. Por isso que eu estou validando essas coisas acerca de Cristo, porque eu sou o Senhor. É isso que Deus está dizendo. Eu, aquele que criei os céus e a terra, aquele que deu o fôlego de vida, aquele que deu o Espírito ao homem, eu envio o meu servo para que ele liberte vocês, para que ele traga a visão, para que ele faça vocês viver. Eu sou o Senhor. Somente eu sou o Senhor, não há outro. Não há quem possa fazer o que eu faço, não há quem possa ser como eu sou. O nome de Deus, o único Deus, não pode ser dado a mais ninguém. É isso que ele está dizendo quando ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Ele não é uma apresentação aqui: eu sou o Senhor, eu me chamo o Senhor. Não é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo: eu sou o Senhor, e este nome é meu, só meu, e ninguém mais pode ter. E quando ele fala de nome, ele está falando da sua essência. Eu sou quem faz todas essas coisas que eu acabei de dizer a vocês, e ninguém mais pode fazer. Ninguém mais pode ter a minha glória, ninguém darei a minha glória, a minha honra, nem a imagens de esculturas. Deus ele é muito enfático aqui, irmãos, fazendo essa descrição sobre si, que ele deixa claro aqui para nós, que o seu nome e a sua glória não podem ser divididos com ninguém. E ele vai fazer essa referência de imagens de escultura, justamente para deixar claro que não há outro Deus. Não há. Ele é o único e o verdadeiro Deus. Não há mediação. Quem aqui no próprio texto diz, que nós já acabamos de ler, no versículo 6, Deus falando que ele fará de Cristo, eu, o Senhor, chamei você em justiça, o tomei pela mão, o guardarei e farei de você mediador. O único mediador, como nós já vimos aqui, entre o homem e Deus, entre Deus e os homens, é Cristo. Por isso que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele enviou Cristo. A sua glória está em Cristo, para ser mediador. O único que pode fazer essa ponte, que pode ser esse caminho, é Cristo. Amém? Indo lá para o texto de Romanos agora, no capítulo 11, o verso 33, ele começa dizendo ali: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Existe uma diferença muito clara aqui entre a condição do homem e o lugar onde Deus está. O texto fala sobre a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, ele poderia simplesmente aqui ter dito que o conhecimento de Deus é profundo. Poderia simplesmente ter dito isso. Porém, de forma até poética aqui,
ele traz uma ilustração incluindo a palavra riqueza. E quando nós pensamos em riqueza por si só, isso já fala de algo extremamente grandioso e que, para a maioria das pessoas, é algo inalcançável. A riqueza, né? Nem todos, poucas pessoas conseguem alcançar riqueza, né? Se tratando de bens materiais, vamos pensar, não são todas as pessoas que conseguem alcançar um padrão de riqueza hoje. No entanto, Paulo, ele tem uma noção tão clara do quão incomparável é a sabedoria e o conhecimento de Deus, que ele fala de uma riqueza profunda. Ele não fala apenas da riqueza, ele fala de uma riqueza profunda. E isso eleva o nível dessa capacidade de Deus a um lugar que a mente humana não é capaz de chegar. Se, por um lado, poucos conseguem alcançar a riqueza, uma riqueza profunda piorou. É ainda mais difícil. E essa é a ilustração que Paulo está fazendo. É de uma riqueza profunda, algo praticamente inalcançável pelo homem comum. E diante de toda essa sabedoria e conhecimento, os juízos de Deus, eles se tornam inexplicáveis para nós. Por isso que o texto diz que quão inexplicáveis são os seus juízos. É algo que nós, de fato, não conseguimos explicar. Tornam os seus caminhos difíceis de entender com a nossa mente. Quão insondáveis são os seus caminhos, o texto diz. E isso no sentido de que Deus é único em sua maneira de agir e de governar este mundo. Somente Ele é quem pode fazer, somente Ele é quem pode criar, desenvolver as coisas. Então, resumindo, Paulo, ele está evidenciando aqui, irmãos, a nossa limitação como homens diante de um Deus que é grande, que é único, que é soberano, que governa todas as coisas, que tem o poder de todas as coisas em suas mãos. E o verso 34, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Paulo ele vai continuar aqui então, elevando esse nível de sabedoria de Deus a um patamar inalcançável. É uma pergunta retórica aqui, uma pergunta que você já sabe a resposta. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém também. Né? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou seja, não existe ninguém que seja capaz de ter o conhecimento de dar conselhos ou de ensinar a Deus alguma coisa. Ninguém tem capacidade de ter o conhecimento de absorver na totalidade os planos de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém, porque não existe uma pessoa, não existe um ser que seja capaz de ensinar a Deus aquilo que ele tem que fazer. Ninguém pode aconselhar a Deus. É uma pergunta óbvia que nós já sabemos a resposta, né? Não há um ser, não há uma pessoa que possa conhecer a mente do Senhor, os seus planos, ou desenvolver os seus planos como Ele faz. Ninguém pode ensinar, dar conselhos, dar direções a Deus, porque Ele está acima de tudo, de todos. O verso 35, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? O significado dessas palavras aqui de Paulo, irmãos, é que Deus jamais poderá ser julgado como injusto, visto que o homem não pode entregar nada, absolutamente nada a Deus, que coloque Deus em algum tipo de desvantagem com ele. Ou seja, o homem, ele não possui em si mesmo nenhum tipo de atrativo ou de qualidade que seja superior ao que Deus é ou ao que Deus possui. E não há nada de tão grandioso demais no homem que possa fazer, que o homem possa fazer, no caso, para que Deus fique em dívida com ele. Quem, por acaso, deu alguma coisa a Deus antes? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é:
qual foi o tipo de favor que o homem fez a Deus para que Deus precisasse retribuir alguma coisa a ele? Para que o homem tivesse o direito de exigir algo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E ele finaliza dizendo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Com essa fala final aqui, Paulo está mostrando ao homem quão longe nós estamos de termos alguma coisa para nos vangloriarmos em nossos próprios meios, em nossas próprias ações. A Deus se resume a glória de absolutamente tudo, de todas as coisas. Nós não temos glória sequer na nossa própria existência. Afinal, foi Deus quem nos fez. Ele nos criou, Ele nos formou. Ele foi quem escreveu cada um dos nossos dias, antes mesmo de nós pensarmos em existir. E aí, com esse argumento, o que Paulo está nos mostrando, irmãos, é que Deus não é apenas, preste atenção nisso, Deus não é apenas o meio pelo qual nós viemos a existir, mas Ele é também o fim pelo qual nós fomos criados. Nós viemos dEle e para Ele vivemos, por seu louvor. Entende? Nós não somos apenas o meio, Deus, ou melhor, não é apenas o meio pelo qual nós viemos a existir, ou seja, Ele não é apenas o nosso Criador. Ele é o nosso Criador, mas não para aí. Ele nos criou para um motivo. E quando Ele nos criou, Ele é o motivo pelo qual nós somos criados. Ele nos criou para que nós devolvêssemos a Ele a glória disso. Então Ele é o meio pelo qual nós somos criados e o fim para o qual nós fomos criados também. Nós precisamos dar glória a Ele. Nós somos criados para isso. Para dar glória a Deus em tudo o que nós fazemos. Tudo o que nos for colocado a partir do mérito humano, a partir da nossa capacidade, irmãos, sem dúvidas deve ser rejeitado por nós. A glória, o mérito e a honra por tudo aquilo que por tudo aquilo que nós podemos fazer, é de Deus. É Deus quem fez, é Deus quem faz. E isso precisa permanecer nesse exato lugar. A glória precisa continuar sendo dada a Ele. Deus faz questão de reivindicar para si mesmo a autoridade absoluta e que nada além da sua glória deve ser buscado na natureza humana. Tudo quanto nós fizermos deve ser para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria de aplicar, então, esses textos. Primeiro dizendo que a glória é de Deus, porque somente Ele é quem traz vida ao que está morto. Esse é o ponto de partida. Como nós podemos querer reivindicar glória para nós, visto que nós estávamos mortos e nós só passamos a viver porque Ele nos trouxe vida? Que mérito teríamos nós se continuássemos mortos? O que nós poderíamos fazer se continuássemos mortos? É o que diz o verso 7 de Isaías 42. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Talvez o homem, ele não perceba o quanto é incoerente da sua parte quando ele se coloca em um lugar de reivindicar algo de Deus. Quando ele tem a audácia de cobrar Deus, de exigir que Deus faça algo por ele. Nós estávamos mortos, irmãos. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É o que diz Efésios 2:1. Você consegue ter a dimensão do que é isso? De que se não fosse Deus nos dar vida, nós sequer existiríamos. Nós sequer estaríamos aqui. Então, diante dessa realidade, o homem, ele não pode, em hipótese alguma, pensar
que Deus pode estar sendo injusto com ele em algum momento da sua vida, simplesmente porque algo que ele queria que acontecesse não aconteceu. Nós não temos esse direito. O homem por si mesmo, irmãos, merece o inferno. É isso que o homem merece, por si mesmo, por ser quem ele é. Essa é uma realidade que ela só pode ser diferente disso por causa da misericórdia de Deus. Porque Ele nos trouxe vida. Se nós permanecêssemos mortos em nossos pecados, em nossos delitos e transgressões, nós estaríamos no inferno. Mas o texto diz que Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Não foi algo que nós reivindicamos. Foi Ele quem nos deu. De graça, é pela graça, não é? Nós já estudamos isso. É pela graça, é pelos méritos de Cristo. Por meio da fé, do entendimento do que Cristo fez. Para que a glória seja dada a Ele. É isso que as Escrituras nos dizem. Então, por causa dessa misericórdia derramada sobre nós, lá na cruz do Calvário, é que nós podemos alcançar a salvação. Portanto, não há motivo para nós pensarmos que qualquer outro ser que não seja Deus possa ser digno de algum tipo de glória, seja quem for. E essa era a luta dos reformadores. O homem não merecia glória. Os monges, os padres, os papas, a igreja, trazendo para a nossa realidade, pastores, até mesmo se nós pensarmos nos profetas, os apóstolos, ninguém merece a glória é de Deus. Nós podemos sim ter apreço pelas pessoas, pelas figuras, ter respeito, honrar essas pessoas de certa forma, mas colocá-las no lugar de Deus, jamais. Talvez você possa se perguntar, né? Não, mas eu jamais faria isso, eu sei que Deus é maior. Mas, irmãos, nós fazemos isso sem nem percebermos. Nós idolatramos imagens de pessoas, de figuras que nós vemos por aí. Nós olhamos para algumas pessoas que nós admiramos e não conseguimos ver defeitos nelas. É lógico que você não tem que sair por aí procurando defeito nas pessoas, não é isso. Mas é ter a consciência de que por maior que sejam essas pessoas, por maiores que sejam essas referências, elas também erram, também erraram. Inclusive aqui, né, esses homens que foram cruciais para a reforma protestante. Eles eram homens como nós, pecaram como nós pecamos. A glória não é deles. Eles têm sim os seus méritos por terem lutado, por terem conquistado, por terem marcado uma história. Mas a consciência que eles tinham e que nós precisamos ter acerca deles também, é que se não fosse pelo Espírito de Deus agindo na vida deles, eles jamais seriam capazes. Jamais seriam capazes. A segunda aplicação é que a glória é de Deus, porque não há e nunca houve ninguém na terra e nem no céu que possa alcançar o seu nível de conhecimento. Por que Deus merece toda a glória? Porque Ele quem nos faz viver, começa daí, e porque ninguém tem o conhecimento que Ele tem. Ninguém tem a sabedoria que Ele tem. Você conhece uma pessoa muito inteligente? Eu conheço algumas. Mas eu tenho a certeza, a plena convicção de que elas não chegam aos pés de Deus. É o que diz Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Vamos pensar aqui numa situação hipotética. Digamos que nós estivéssemos aqui hoje, sentados de frente com Albert Einstein. Aquele que é considerado aí o maior físico de todos os tempos, né? E vamos imaginar que o tema aqui da nossa conversa fosse exatamente física. Eu tenho certeza absoluta que pelo menos eu, não ousaria sequer levantar a minha mão para fazer algum tipo de questionamento das teses de Einstein. Jamais faria isso. Por quê?
Pelo simples fato de estar diante daquele que é considerado o maior de todos os tempos nesse assunto. Como que eu, mero mortal que sou, iria bater de frente e discutir com Einstein? Se eu fosse muito louco, eu não faria isso. Pois bem, estar diante de Deus, irmãos, é estar diante daquele que é o maior de todos os tempos em todos os assuntos. Não apenas em um, mas em todos os assuntos. Absolutamente ninguém tem a capacidade de questionar ou de duvidar de alguma colocação feita por Deus. Ele é perfeito, ele não erra. Seja sobre qualquer aspecto da vida. Einstein se calaria para ouvir com atenção aquilo que Deus tem para dizer. Ele ouviria com humildade. E assim como eu não ousaria levantar a mão para fazer uma pergunta para Einstein, para questionar na realidade uma tese de Einstein, Einstein também não ousaria levantar a sua mão para questionar uma tese de Deus. Inclusive sobre a física. Porque Deus é muito maior do que todo o ser que existe. Existe uma profundidade de riquezas, de sabedoria e de conhecimento que é impossível de se medir, que é impossível de se imaginar, impossível de se questionar. Tamanha a complexidade do ser eterno e majestoso de Deus. Que mente humana seria capaz de desenvolver uma tese que fizesse um homem tocar um cajado em um mar e ele se abrir? Isso faz parte de uma sabedoria, de um conhecimento que é exclusivo de Deus, irmãos. É um poder sobrenatural, é uma mente sobrenatural, é uma inteligência ilimitada, que não tem limites. Então, estar diante desse Deus, irmãos, deve trazer a nós um senso de entrega muito grande, um senso de pertencimento a Ele que nos faça viver as nossas vidas aqui para o louvor do Seu nome. Como posso eu estar diante de um Deus tão grandioso, tão glorioso, onde ninguém é capaz de questioná-lo, e não viver eu a minha vida para dar honra, para dar glória a esse Deus? Não faz sentido, irmãos. Se nós formos minimamente inteligentes na nossa vida, nós viveremos a nossa vida para a glória de Deus. E a terceira aplicação é que a glória é de Deus, porque sem Ele nada existiria. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Percebe o tamanho da glória de Deus, irmãos? Tudo aquilo que os nossos olhos são capazes de enxergar, e até mesmo aquilo que os nossos olhos não veem, pertencem a Deus. Por isso, é dele. Absolutamente todas as coisas, como elas são, como foram criadas, como vieram a existir, só existem porque foram criadas por meio dele, através dele, das suas mãos. E é exatamente por tudo isso ter sido criado e pertencer a Ele, que Ele faz questão de que todo o ser que vive louve ao seu nome. Que tudo e todos deem glória somente para Ele. Dele, por meio dele e para Ele. Tudo pertence a Ele. Tudo foi criado por meio dele, através dele. E por isso, todas as coisas devem ser feitas para a glória do seu nome. Cristo não morreu em vão, irmãos. Cristo, ele não pode ter sofrido tudo que ele sofreu e nós permanecemos a enxergar isso com calma e com naturalidade. Cristo foi morto naquela cruz para que nós entendêssemos, a nossa miséria, a nossa morte. E para que assim nós pudéssemos dar a Deus toda a honra, toda a glória que lhe é devida. Lembre-se de uma coisa: dar glória a Deus
em tudo, não é apenas um estado de espírito, ou algo que nós apenas entendemos, ou algo que nós fazemos apenas no ambiente religioso. Colossenses 3:23 vai dizer: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Tudo o que fizerem, façam como para o Senhor. O que isso significa? Tudo que eu fizer, eu preciso fazer para que o nome de Deus seja glorificado nisso que eu estou fazendo. Se eu vou trabalhar para a glória de Deus. Se eu vou estudar para a glória de Deus. Se eu vou lavar a louça, eu vou lavar a louça para a glória de Deus. Se eu for lavar o carro, eu vou lavar o carro para a glória de Deus. Se eu for fazer compras, eu vou fazer compras para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é. Ah, como que eu posso fazer compras para a glória de Deus? Tendo a consciência de que Ele te deu recursos para estar ali fazendo compras. Como que eu vou trabalhar para a glória de Deus? Tendo a consciência de que Ele te deu aquele trabalho. Como que eu vou fazer meus afazeres domésticos para a glória de Deus? Tendo a consciência de que Ele que foi quem te deu saúde para que você estivesse de pé, com a capacidade de fazer aquilo. Dessa maneira que nós vivemos para a glória de Deus. Fazer para a glória de Deus aqui dentro, irmãos, é uma consequência lógica. Que ainda assim, o homem tem a capacidade de deturpar e fazer aqui dentro para a sua glória própria ainda. Pessoas fazendo, querendo ser vistas, querendo ser notadas, querendo oportunidade, querendo holofotes, querendo pedestal. É para a glória de Deus, irmãos. E muito engano da nossa parte pensar que estamos fazendo isso e enganando a Deus. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa intenção. E Ele nos julgará, não pelas nossas práticas externas. Ele julgará as nossas práticas, mas com base naquilo que está motivando essas práticas. Com base naquilo que é o combustível para que essas práticas aconteçam. Então não importa se nós vivemos dentro da igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se a motivação do nosso coração estiver errada, de nada vai adiantar. Se não estiver sendo feito para a glória de Deus, de nada vai adiantar. Então que nós possamos ter essa consciência, irmãos. Entender que a reforma protestante, ela não deve ser idolatrada, venerada. A reforma protestante não merece a glória. A reforma protestante, ela tem uma importância imensa para a história do povo de Deus. Ela tem um marco que divide, que separa a ideia do pensamento cristão, do cristianismo bíblico. Louvado seja o nome do Senhor por essas pessoas que Ele capacitou para que lutassem, para que nós estivéssemos aqui hoje com toda essa liberdade, tendo a Bíblia em nossas mãos. Pessoas que lutaram para que nós entendêssemos os 5 solas, que é somente a Escritura, que é somente pela graça, que é somente por Cristo, que é somente pela fé, que é somente a glória que deve ser dada somente a Deus. Louvado seja Deus por isso tudo. Que nós entendamos o lugar de cada coisa. Assim como nós olhamos para a vida dos profetas e entendemos a sua importância para nós. Assim como nós olhamos para a vida dos apóstolos e entendemos a sua importância para nós. Eles deram a base. Os reformadores vieram para que essa base chegasse até nós da maneira como ela é, de fato, e não de uma maneira deturpada, de uma maneira mascarada. Glória a Deus pela vida dessas pessoas. E que nós, hoje, não estraguemos isso tudo. Que nós não joguemos fora tudo que foi feito
para que o evangelho fosse pregado de maneira pura, de maneira fiel hoje. Nós temos a faca e o queijo na mão, de mão beijada. Irmãos, nós não fizemos absolutamente nada para que nós tivéssemos isso em nossas mãos. Sabe o que é nada? Nada. Nós não fizemos. Nós já nascemos, todos nós aqui já nascemos, tendo a possibilidade de ler a Bíblia. Como ela é hoje. Ah, não, mas eu não tinha dinheiro para comprar. Tudo bem, mas ela já existia. Vamos pensar assim. A Bíblia já existia, a palavra de Deus já estava aí. Nós começamos a frequentar as igrejas desde cedo. Nós não fizemos absolutamente nada por isso. E muitas das vezes nós ainda estamos estragando o que foi feito. Nós estamos manchando essa palavra de verdade. Nós estamos envergonhando o nome de Deus. Muitas das vezes. E que nós sejamos conscientes disso. Que nós possamos resgatar as nossas raízes, as nossas bases de fé. Que nós possamos usar desses 5 pontos aqui, desses 5 solas, fazer deles base para a nossa fé. Aquilo que molda a nossa soteriologia, a nossa forma de enxergar a salvação. Entendendo que a Bíblia, as Escrituras, é a única revelação inerrante, imutável de Deus. Entendendo que nós só conseguimos alcançar a salvação pela graça, um favor que nós não merecíamos, que só alcançamos por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez, que só alcançamos porque entendemos o que Cristo fez através da fé, e que diante disso tudo, as nossas vidas devem ser vidas que deem glória a Deus. Amém?